Boa tarde a todos. Eu sou Felipe Marzani, do terceiro ano de geoprocessamento, turma 3D. Comigo está o Luquinhas aqui. Pode te apresentar aí. Sou o Lucas Mendes Souza, da 3D também. E nós estamos aqui para dar uma conversada, né, sobre a colonialidade capitalista e a influência que essa ideia tem em grupos sociais subalternos, certo? Antes de tudo, eu quero dar uma introduzida rapidamente no que é subalternidade e no que é colonialidade, certo? Começando, né, com a subalternidade. Ela é um conceito que referencia pessoas ou grupo de pessoas que não pertencem à classe dominante no geral, seja em questões de poder, em classe social, em questão salarial, certo? No geral, são grupos de pessoas, no geral, se eu for dar exemplo aqui, numa questão de classe social, por exemplo, elas são as pessoas que recebem menos salário, ou são os grupos de pessoas que, no geral, são considerados marginalizados. Por exemplo, dá para citar os negros, que sofrem preconceito, que sofrem questões, são considerados, por exemplo, bandidos, marginalizados. Essas coisas aí pertencem ao conceito de subalternidade, né? E agora, né, na colonialidade, eu posso dizer, né, que é uma condição intelectual barra cultural, né, que influencia em políticas de discriminação, certo? Como, no geral, questões de pensamento, religião, seja no pensamento mais correto, certo? Dá até para dizer que essa questão de subalternidade, ela é uma consequência, né, da colonialidade no geral, justamente por ser uma condição intelectual que é considerada normal, né, normalmente como um pensamento mais predominante, dá para dizer que é o pensamento mais é o pensamento europeu, né, o eurocentrismo, que o Lucas vai dar uma introduzida rapidinho. Então, pode introduzir rapidinho para nós aí, Lucas, sobre Cara, o eurocentrismo. o que falar sobre o eurocentrismo? Eu acho que dá para começar falando que ele é um sistema ideológico, tá? Onde a cultura europeia é colocada como a mais importante das culturas constituídas das sociedades e, tipo, do mundo, assim, sabe? Então, acho que partindo Sim, desse ponto de vista aí, eu acho que é um termo utilizado para, como é que eu posso dizer, designar a centralidade e a superioridade da visão europeia sobre as outras visões no mundo. Tá? sim, Então, sim. puxando o ponto já das pessoas eurocêntricas, eu acho que elas levam em conta, como é que eu posso dizer, somente os valores, tá? Os valores europeus, mas que hoje em dia é vista como uma visão preconceituosa, assim, sabe? Acho que Sim. basicamente definindo o eurocentrismo é isso. Eu acho que até em diferentes culturas, principalmente na América, né, que a gente, no geral, é um povo que foi colonizado, né, a gente tem, né, algumas ideias que até hoje predominantemente são eurocentristas, né, são conceitos europeus no geral, que independente de nós sermos de culturas diferentes, por sermos um povo colonizado, nós temos algumas ideias ainda que são eurocentristas, né, até hoje. E para dar início, né, a nossa conversa de classes subalternas, né, eu já vou citar aqui o curta-metragem do Na Missão com Cadu, né, porque esse é um curto que me tocou muito, acredito que o Lucas também, Com porque ele certeza. relata um grupo social, né, de pessoas marginalizadas que pertencem àquelas invasões, né, de terras, normalmente pois elas não têm alguns locais que possam morar inicialmente, né? Eles buscam sua própria terra, no geral Claro. elas invadem alguns locais, buscando suas casas. E esse é um curta que demonstra, né, meio que uma violência não só policial, mas de governo, né, com essas pessoas, né, onde durante parte do curta-metragem lá mostra as gravações de um protesto deles com violência policial, seja em questão de bomba, de tiro, podia ser tiro Agredidos. de sim, eles são agredidos no geral. Isso demonstra, de certa forma, né, meio que um pensamento colonial, uma colonialidade, né, porque eles são grupos subalternos, eles são grupos desmerecidos na sociedade e facilmente eles podem ser considerados de forma, em uma narrativa, como eles são invasores de terras, bandidos,
Então, no geral, são foras da lei, essas histórias aí, certo? Então, elas podem ser consideradas o mal da história, né? Apenas por estarem buscando as suas terras, locais para moradia, que normalmente em invasões são locais que há tempos não têm utilização, aí eles foram lá, habitaram, tiveram, né, a expansão desses locais com moradias cada vez mais crescendo, né? Pessoas habitando o local. Então, acho que o primeiro grupo que eu queria citar realmente como questão de influência da colonialidade capitalista é essa questão dos mais pobres, que tem maioria negra, branca também, diversas pessoas, não somente de classe, de raça, de separação de raça, mas são pessoas, né? Então, o primeiro grupo social que eu queria relatar são os mais pobres Uma mesmo. coisa, um ponto que tu tocou ali, que tu disse que tanto pela polícia quanto o governo vem sofrendo essa descriminalização, né? Ou esse Sim, preconceito. sim. Isso aí já vem da sociedade há muito, muito, muito tempo. Tá? E, Sim, sim. cara, no curta, retrata totalmente a realidade que a gente não consegue ver. Entendeu? Vamos pôr em casa, Exatamente. tem nossos problemas, vamos pôr, a gente que é branco, tá? Não tem tanto Sim, problema sim. na rua. Só que, cara, tu percebe ali naquele curta, por isso que toca muito, tanto o Sim, final, sim. né? Que, cara, não vou dizer que é normal, porque nunca vai ser uma coisa normal, mas infelizmente é a nossa sociedade atual e sempre foi assim, sempre. Sim, sim. E, que bom que a gente, pelo menos, tem essa oportunidade, né, de conseguir ver esse curta aí e ter uma noção, um pouco, pelo menos, da noção da realidade. Sim. Uma coisa que também dá para perceber, né, nessas questões de classes sociais mais pobres, mais humildes, assim, no sentido de questão financeira, é que, principalmente, né, de acordo com o conceito que tem no livro do Quijal, do Quijano Anibal, nome complicado, né, desse autor, tem uma ideia, né, nessa de colonialidade capitalista, principalmente do pensamento eurocentrista que temos, né, que é a questão, né, dessas classes sociais mais desvalorizadas, né, grupos de pessoas subalternas em si, de questão de merecimento, que no geral no pensamento eurocentrista, de acordo com o texto, os europeus consideravam, né, que esses grupos sociais eles tinham essa questão de merecimento, que eles não mereciam ser valorizados, não é nem questão de que eles nasceram pobres, mas algum dia eles podem algum dia reverter essa situação. Eles tinham como normalidade desse pensamento que essas pessoas elas não mereciam, né? Que elas vão ser assim para sempre, elas merecem os piores empregos, os piores salários, ou que nem receber salário, né? Como, por exemplo, lá que os indígenas, por exemplo, que são considerados, né, nesse pensamento eurocentrista, o que dá para citar também é essa questão de diferença salarial, principalmente que seja em questão de gênero, em grupos de pessoas, né? O homem ganhar mais com a mulher, ou vice-versa não, né? Mas o homem ganhar mais que a Essa não mulher no acontece. geral, nessa questão salarial, né? Então, é a influência realmente, né, dessa colonialidade capitalista. Também entrando no assunto, né, de racismo também, que realmente também pertence a essa ideia, né, que ocorreu também lá nos Estados Unidos, o evento do George Floyd, né? Sim. Que o Lucas vai dar uma introduzida aí para nós. O caso do George Floyd, cara, foi. Parece que. Assim, ó, todo mundo já tinha noção, tá? Do que era o racismo, do que acontecia, mas parece que foi um estalo cultural, assim, sabe? Para Sim, sim. um banho de água fria para a sociedade, tanto bom quanto ruim, tá? Porque ruim a gente conseguiu perceber que, cara, assim, ó, é muita parte da população mundial racista. Eu vi até uma propaganda esses dias, propaganda não, um vídeo que fizeram, que depois do caso do George Floyd, que subiu a hashtag do Vidas Negras Importam, tá? O Black Sim, Lives sim. Matter, uma pessoa branca, tá? Fez uma placa com essa hashtag lá nos Estados Unidos,
Acho que não deu nem um ano depois do ocorrido. E, cara, tu não tem noção do tipo de gente que apedrejou o cara, que passou gritando com eles, falando assim, todas as vidas importam, vidas brancas importam. Isso a gente já sabe, entendeu? Isso já vem da nossa Sim, cultura, sim. de sempre botar o branco e o homem na frente, sabe? E, claro, Sim, sim. concordo, obviamente, que todas as vidas importam. Mas, assim, ó, se tu for analisar pela história, cara, pelo amor de Deus, olha essa desigualdade que teve de gênero, de raça e de cultura. Então, esse caso, além de demonstrar toda essa descriminalidade, esse racismo, ele também veio para mostrar o poder da sociedade também, né? Que vamos por assim, Sim, sim. Virou meio que uma manifestação global, né? Uma tendência global depois do acontecimento, né? Das pessoas defenderem essa ideia. em tudo que foi país, cara, basicamente, teve protestos, as pessoas ficaram só paradas na frente da polícia, não deixando a polícia sair, não deixando a polícia fazer nada. Então, assim, ó, querendo ou não, cara, foi uma coisa assim, horrível que aconteceu, mas foi um balde de água fria, assim, porque todo mundo começou a se ligar, entendeu? E parece que a partir desse negócio deram muito mais importância e relevância para esse assunto, né? Sim, com certeza. Iniciando também voltando ao assunto da questão financeira né, de grupos sociais subalternos, né? Nessa questão principalmente do que aconteceu com o George Floyd, né? Que a partir do acontecimento as pessoas começaram a dar mais valor, começaram a ver mais a situação, etc. Em relação ao curta da Missão com Cadu, eu acho que as coisas acontecem e se tornam normais, né? A normalidade que a pessoa, desde que é criada, né, vive, para mudar isso, tem que ser um baque na vida dela, né? Então a gente tem muitos conceitos normalizados na nossa vida que naturalmente pertencem a certa colonialidade de pensamento, certo? Por exemplo, na Missão com Cadu, por exemplo, antes de assistir o documentário, eu imaginava, eu pensava, tá, beleza, são classes sociais mais pobres e etc, mas elas devem ter feito alguma coisa para ter alguma violência policial, Sim, essas coisas. Só que olhando o curta-metragem, ele realmente é um bagulho, um troço estranho, né? Porque, primeiro que eu não imaginava que aquela espécie de realidade lá, né? Aí depois do curta-metragem, as filmagens, etc, caraca, mas é totalmente desnecessário a violência policial dessas pessoas, principalmente se elas estão no local e que há tempos já ocorreu a expansão urbana dessas pessoas devido à invasão. Não há por que não regularizar, principalmente em locais que há muitos tempos estão sem usos, né? Então, sim. então uma coisa, né, que dá para perceber bastante é o quão certos conceitos estão normalizados na nossa vida, né? Principalmente nessas questões de preconceito, de colonialidade de pensamento, né? Que só um baque mesmo pode nos É. fazer mudar de pensamento, né, no Quanto geral. a nossa cultura de antigamente veio trazendo esses preconceitos, assim, ó, ninguém nasce preconceituoso, mas assim, ó, a pessoa se torna, no meu ponto de vista, a partir da criação, na maioria das vezes. E, cara, isso é passado de geração para geração, cara. Porque assim, ó, Sim, sim. se tu for olhar, se uma pessoa mais velha, tá? Vamos supor do campo, tá? For olhar esse curta, é tratada, dá a opinião dela de como se fossem vagabundos que não trabalham e por isso não tem nada na vida, entendeu? Sim, sim, exatamente. Tem aquela mente aberta de tu pensar assim, cara, é uma sociedade totalmente descriminalizada, entendeu? Que Sim, tem sim. que ser tratada como bandido, assaltante, esse tipo de coisa, povo vagabundo que não estuda, não faz nada, entendeu? E são pessoas que Sim, não sim. tiveram oportunidade na vida, sabe? Sim. E normalmente esse pensamento fechado predomina, né, em grupos mais, seja em classes sociais maiores, né, em questão financeira melhor, Sim, são meio que bolhas, né? Tem pessoas que não conseguem enxergar mesmo vendo a realidade na frente delas, ou por nunca terem visto a realidade na frente delas, elas vivem numa bolha, né? Então claro. só realmente as pessoas saírem dessa bolha que as coisas podem mudar em questão de pensamento, né, no geral. Isso. Então, então acredito que era isso a nossa conversa, né?
Não Com sei se tens certeza. mais alguma coisa para falar aí, Luquinhas. Não, acho que não, cara. Depois de tudo que a gente leu, que a gente viu esse ano, resumindo, era isso. Foi um grande choque cultural, acho, para nós dois, para sair Sim, também sim. dessa bolha, né, cara? Sim, exatamente. Tudo se Basicamente, resume a uma bolha mesmo, né? exatamente. Acho que a gente sempre, todo mundo vive na bolha e a gente precisa dessa realidade, entendeu? Para Sim, sim. reconhecer isso e para dar mais importância para o assunto. Mas basicamente era Sim, isso. sim. Então é isso, então. Obrigado para quem assistiu até agora. Uma boa tarde a todos e valeu. Tchau, Até tchau, mais. Luquinhas. Valeu. Tchau. Até mais. Bom final de ano. Comente.